Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia para então poder defendê-la. Faz parte da fé clássica da Igreja que o Espírito Santo não somente é uma pessoa, ele é igualmente uma pessoa divina, ele é Deus. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um prazer enorme poder novamente estar aqui para que juntos eu e você possamos fazer mais algumas considerações a respeito de mais uma lição bíblica da escola dominical referente ao primeiro trimestre de 2025. E para hoje, lição de número 9, quem é o Espírito Santo? Antes de fazer as nossas considerações, eu quero, como sempre, fazer o meu gentil pedido a você, que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe. Esse seu gesto muito fácil, muito simples, me ajuda muito, tem um grande significado para que eu tenha razão para continuar por aqui, conversando sobre assuntos relativos às lições bíblicas dominicais. Dito isso, vamos à nossa introdução, que, como você já sabe, é um momento sempre muito importante das nossas considerações. E na introdução da lição de número 9, nós vamos observar que sobre o estudo do Espírito Santo, ou sobre o estudo da doutrina do Espírito Santo, tem-se a consideração relevante sobre, em primeiro lugar, o testemunho bíblico. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. A doutrina bíblica do Espírito, portanto, tem um testemunho, tem um fundamento muito sólido, que é o fundamento escriturístico. Sobre o estudo da doutrina do Espírito Santo, tem-se a importância dada ao testemunho histórico. É fato que a Igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. É verdade que nos primeiros anos da Igreja, eu diria nos primeiros séculos da Igreja, havia uma forma muito devocional, muito simples de crer na divindade do Espírito Santo, que partia da fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De maneira muito simples e correta, a Igreja entendia que se o Espírito estava no mesmo nível do Pai e do Filho na fórmula batismal, portanto, ele era Deus. Ainda sobre o estudo da doutrina a respeito do Espírito Santo, tem-se a importância que se dá ao conteúdo da revelação, tanto da divindade como da pessoalidade ou da personalidade do Espírito Santo. E nesse sentido nós respondemos algumas perguntas. Qual é o método, por exemplo, da revelação? É uma revelação de maneira direta, especialmente observada no Novo Testamento. Nós respondemos uma segunda pergunta a respeito do conteúdo revelacional, que é por meio de quê? Quais são os instrumentos utilizados pelo Espírito para revelar-se, especialmente sua divindade, nos seus atributos, nas suas obras, nas suas funções e nos seus nomes. Percebam que da mesma maneira que nós estudamos a divindade do Filho por meio dos atributos, das obras, das funções e dos nomes, nós estudamos a divindade do Espírito. Da mesma maneira que nós iniciamos o estudo teológico partindo da concepção, do entendimento da divindade do Pai, por meio dos seus atributos, das suas obras, das suas funções e dos seus nomes, nós estudamos também a respeito da divindade do Espírito, de maneira que os mesmos métodos de estudo das outras pessoas da Trindade
aplica-se ao Espírito Santo, portanto, ele é, pelo menos do ponto de vista, nesse momento, doutrinário, teológico, Deus. E ainda, senhoras e senhores, a respeito do estudo da doutrina do Espírito Santo, que responde algumas perguntas, entre elas, quem é o Espírito Santo, nós precisamos fazer uma consideração sempre muito justa, que diz respeito à história da doutrina e à história da formulação, da construção da doutrina como nós a entendemos hoje. Ela equilibra-se, eu diria assim, entre o esquecimento e a lembrança. Em boa parte da história da igreja, não se deu a importância ao estudo, às definições daquilo que oficialmente a igreja creria sobre a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo, quase sempre porque os problemas, os debates, as controvérsias residiam sobre especialmente a natureza, a divindade e a humanidade de Jesus, que inspirou os principais concílios da história da igreja, de forma que questões relativas ao Espírito Santo nunca tiveram, durante boa parte da história da teologia e da doutrina, importância. Este quase silêncio quanto à doutrina do Espírito Santo pode ser explicado pelo fato de que nos primórdios da história da igreja cristã, poucos movimentos levantaram questões consideradas sérias a respeito da sua pessoa e menos ainda a respeito do Pai. Ou seja, as questões sérias, os debates sérios, históricos, estavam com foco a respeito da cristologia, de maneira que a doutrina do Espírito Santo não recebeu tanta atenção. Cabe considerar também o seguinte: ora, é um fato notável e espantoso que esta doutrina do Espírito Santo, sua pessoa e sua obra, tenha sido tão frequentemente negligenciada na história da igreja. No entanto, é um fato real da história. É plenamente evidente que os primeiros cristãos criam na doutrina e a tomavam como algo inquestionável, como nós já consideramos, de maneira muito simples. Mas chega o momento da lembrança, em que há um resgate, há um lançar de luzes, há uma reconstrução, eu diria assim, da importância do protagonismo para a igreja, do estudo, do estabelecimento, da concepção da doutrina do Espírito Santo. Isso se dá por ocasião da Reforma Protestante. Nós imaginamos que a Reforma Protestante se reduza teologicamente a ideia da justificação pela fé, portanto, eu diria assim, circunscrita ali nos limites da soteriologia da salvação, mas na verdade um personagem chamado João Calvino que traz de novo para o palco, traz de novo para as luzes a importância da doutrina bíblica do Espírito Santo, e há quem inclusive reconheça João Calvino como o teólogo do Espírito Santo. É claro, ele traz o Espírito Santo, o estudo da doutrina do Espírito Santo, especialmente relativa à sua obra, relacionada à sua obra no âmbito da salvação, mas João Calvino tem essa contribuição muito eficiente para a importância que a igreja passará a dar à doutrina do Espírito Santo. Então, é preciso que nós conheçamos tanto esses princípios iniciais do estudo da doutrina, como esse contexto mais amplo. Dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto, consolador. E aí nós vamos saber que a palavra consolador no grego é parakletos. E em algum momento você vai estudar sobre a doutrina do Espírito Santo e o nome da disciplina será paracletologia, o estudo do Paracleto.
Mas de maneira mais abundante, você vai estudar sobre a doutrina do Espírito Santo. E na primeira página do livro, certamente estará lá pneumatologia, fazendo menção ao ruach, que é a palavra utilizada no hebraico para espírito, que no Novo Testamento em grego foi traduzida para pneuma, vento. Não é que o espírito é vento, mas é que ele diz respeito à revelação do espírito sem dimensões físicas. Por isso, o estudo do espírito do pneuma é pneumatologia. Ao longo do tempo, tem se equilibrado entre os termos parecletologia ou pneumatologia, mas de maneira mais considerável, o estudo sobre a doutrina do Espírito Santo tem se nominado de pneumatologia. E começa por aqui, por esse nome que é dado ao Espírito Santo Consolador, que não diz respeito apenas à sua obra, mas diz respeito especialmente à sua natureza. Portanto, primeiro subponto, outro Consolador. Consolador é um título dado ao Espírito que testemunha em favor, primeiro, da sua obra. O Consolador é aquele que conforta, encoraja, guia, instrui e defende, ou seja, atividades, obras. É um amigo que assiste seus amigos. Essas atividades, estas ações, são próprias de uma pessoa, não de uma mera força ou influência. Percebam que, inclusive, a palavra consolador aplicada ao Espírito, em primeiro lugar, além de testemunhar a respeito da obra do Espírito, porque o Consolador conforta, exorta, guia, instrui, defende, ou seja, reúne sob sua responsabilidade uma série de atividades, isso testemunha também em favor da sua personalidade, uma força impessoal. Não conforta, não exorta, não guia, não instrui, não defende, não ensina, não faz lembrar. Por isso também o termo Consolador faz lembrar da personalidade do Espírito Santo. A palavra Consolador também testemunha em favor da sua natureza. A palavra outro Consolador, nesta passagem, é no grego allos, e significa outro, mas não diferente. Não é heteros, é allos, outro da mesma natureza, mesma espécie, mesma qualidade. Ou seja, Jesus, quando disse: eu vos mandarei, eu vou enviar, eu prometo para vocês que vou entregar o outro Consolador, ele está dizendo que o Consolador é da mesma natureza, da mesma substância, da mesma espécie. Eu abro um parêntese para dizer o seguinte, que inclusive alguns teólogos têm considerado. Se crer diferente na divindade de Jesus e de maneira mais ampla, se crer de maneira equivocada na Trindade, isso vai influenciar uma crença equivocada no Espírito Santo. Se alguém não crer na divindade do Filho, por tabela, logicamente, também não crerá na divindade do Espírito, porque onde se estabelece a crença na divindade do Espírito Santo por meio do termo outro Consolador, é que outro é da mesma espécie, da mesma substância. Portanto, Cristo é divino, o outro da mesma espécie, da mesma substância, da mesma natureza também é divino. Do contrário, seria a mesma coisa. Então, senhoras e senhores, a doutrina do Espírito Santo, ela não está separada de uma crença correta na divindade do Cristo e de maneira mais ampla na relação das pessoas da Trindade e suas substâncias. Segundo subponto, paracleto. Paracleto é a palavra grega para consolador.
Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou, para testificar dele. Há quem, inclusive, utilize a seguinte frase: o Espírito assumiu legalmente o lugar de Jesus e as funções de Jesus relativas ao cuidado da igreja. Jesus confortou, Jesus exortou, Jesus guiou, Jesus instruiu, Jesus defendeu, Jesus ensinou, Jesus subiu. Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, está ao lado do Pai, mas o seu povo não ficou sem a continuidade exatamente igual, da mesma espécie, da mesma natureza dos cuidados do Cristo, porque o outro é o mesmo. Então ele exorta do mesmo jeito, ele guia do mesmo jeito, ele instrui do mesmo jeito, ele defende do mesmo jeito. Inclusive, uma das ações mais protagonizadas, mais importantes, pela qual Jesus, inclusive, era conhecido, mestre, a função educacional de ensinar, é a função também do Espírito Santo, porque ele é o mesmo. Ele vai fazer vocês lembrarem, ele lhes ensinará tudo. Então, quando nós somos apresentados ao termo Paracleto, nós somos lembrados a ênfase na atividade. Ele consola, ele ensina, ele guia como Jesus. Dessa forma, o nosso Senhor estava realmente dizendo: como tenho estado convosco durante estes 3 anos, como vos tenho ensinado e guiado e vos tenho enviado em vossas missões, não vos deixarei sem conforto. O Espírito Santo é aquele que assume o lugar de nosso Senhor. Mas para além da ênfase, eu diria assim, na atividade que é semelhante, é igual em essência às atividades do Senhor Jesus, a palavra Paracleto significa advogado. E preste atenção para isso. E quando nós lembramos que o Espírito é advogado, ele comparece diante, entre aspas, do tribunal, do trono de Deus, para advogar as nossas causas, para interceder por nós. Ele advoga por nós diante do Pai. Mas ele não só age como advogado diante do Pai, ele age como advogado diante dos homens, no tribunal dos homens, ou seja, na mente dos homens. Ele constrange os homens, acusando-os do pecado, da justiça e do juízo, até que eles sejam convencidos. Perceba a ampliação da concepção do termo Paracleto, advogado. Não é só interceder para cuidar, é acusar para convencer. Este é o Paracleto divino. Ao mesmo tempo em que o Espírito Santo opera a fim de defender-nos, ele opera para convencer o mundo do pecado. Ele é o nosso advogado de defesa, ao mesmo tempo em que exerce o papel de promotor em suas acusações contra o mundo. Terceiro subponto, seu uso no Novo Testamento. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, ou seja, nos escritos de João, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Logicamente, tendo em vista que essa palavra, além de aparecer poucas vezes, ela aparece em sua grande maioria se referindo ao Espírito Santo, nós podemos concluir que a ênfase neotestamentária, a ênfase do Novo Testamento, entre outras coisas, é na atividade do Espírito Santo. E há quem diga que as presenças, as manifestações do Espírito no Antigo Testamento eram tidas como preparatórias para que
no Novo Testamento se tivesse uma revelação mais ampla da sua atividade, mais clara no ambiente da economia divina, no sentido de que o Pai se apresenta como aquele que envia o Filho garante a salvação e o Espírito Santo aplica a bênção ou as bênçãos da salvação, da redenção. Segundo ponto, sua deidade, sua divindade, atributos e obras. Primeiro subponto, sua deidade. Aqui, entre outras coisas, nós vamos observar a deidade, a divindade do Espírito no Antigo Testamento. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ou seja, as mesmas palavras, os mesmos nomes que são utilizados por Deus, e às vezes na mesma narrativa, na mesma história, também são utilizados ou intercalados, tidos como sinônimos para Espírito de Deus. E aqui nós somos apresentados ao caso de Sansão. Sansão começa sendo apossado, tomado completamente pelo Espírito de Deus, que é uma experiência dos juízes de Israel, e no fatídico acontecimento da sua vida em que ele imagina que Deus está com ele, que o Senhor está com ele, o escritor dos juízes diz e que ele nem sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Senhor é a palavra utilizada no Antigo Testamento para Deus. Quem havia entrado, quem havia tomado Sansão? O Espírito. E quem saiu de Sansão? O Senhor. Ou seja, palavras sinônimas para demonstrar, para testemunhar no Antigo Testamento a divindade do Espírito Santo. Também tem os casos do nome, e aqui no ambiente do Antigo Testamento o Espírito do Senhor é chamado Espírito de Javé, o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito de Deus, de maneira que se manifesta a divindade do Espírito. Além disso, nós temos o caso do intercalar, eu diria assim, da expressão divina. Se não, vejamos, no Antigo Testamento, por exemplo, aquilo que é dito sobre Deus Pai é dito também a respeito do Espírito de Deus. As expressões Deus disse, o Espírito disse, são repetidamente intercaladas, ou seja, Deus e o Espírito são a mesma coisa. Os casos do nome, Espírito de Javé, de Jeová, Espírito do Senhor, testemunho em favor da divindade, especialmente o caso de Sansão, que foi apossado do Espírito e depois o Senhor saiu, ou seja, uma intercalação entre a palavra Espírito e Senhor como sinônimas. E, além disso, Deus disse, o Espírito disse, em todas as Escrituras se intercalam aí, são tidas como sinônimo, especialmente para testemunhar em favor da divindade do Espírito Santo. E nós sabemos disso, leitor, eu diria assim, convencido, ensinado a respeito da compreensão correta da doutrina do Espírito Santo, faz a leitura desses momentos em que as expressões são intercaladas sem nenhum espanto, sem nenhuma surpresa, porque já é acostumado, já foi orientado a respeito da presença e da revelação da divindade do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como também, especialmente, de maneira mais clara, no Novo Testamento. Segundo subponto, seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Percebam que os mesmos métodos que nós utilizamos para estudar a divindade de Cristo, também os utilizamos para estudar a divindade do Espírito Santo. Nomes, expressões e agora atributos. E aqui nós nem temos a necessidade de gastar, eu diria assim, um tempo maior para considerar que os mesmos atributos que são percebidos no Pai
são expressos no Filho, também ocorrem na revelação da divindade do Espírito Santo. Portanto, ele é onipotente, Romanos 15, 19. Ele é onipresente, Salmo 139, para onde mirei do teu Espírito, para onde fugirei da tua face, ó Deus. Ele conhece todas as coisas até a profundeza de Deus, no momento em que Paulo faz a diferença entre o espírito do homem, que não sabe de nada, e o Espírito de Deus que prescruta todas as coisas, até a mente de Deus. Possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. O Espírito não é uma força impessoal, nem é um vento, muito embora se revele com este símbolo que fala a respeito da sua substância imaterial. Ele é onipotente, onipresente, onisciente e eterno. Para além dos seus atributos que testemunham em favor da sua divindade, logicamente, assim como nós estudamos sobre a divindade do Filho, partindo dos nomes, das expressões, passando pelos atributos e chegando nas obras, em terceiro lugar, terceiro subponto, se nós estamos estudando sobre a divindade do Espírito, nós precisamos também fazer essa parada, considerar, portanto, a revelação da divindade nas suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. E é interessante considerar que na economia da revelação, e quando eu falo economia, eu falo na disposição soberana de Deus, na disposição inclusive bondosa de Deus, na salvação, na realização da obra da salvação, revelada especialmente no Novo Testamento, se manifestar de maneira que nós pudéssemos compreendê-lo. Portanto, ele se apresenta como Pai, Filho e Espírito Santo. Na obra da salvação, cada um deles tem obras distintas, específicas. O Pai envia o Filho conquista a salvação e o Espírito age como protagonista desde a propagação do Evangelho da salvação, passando pela eficácia da mensagem da salvação, ao convencimento do pecador, a ajuda para a permanência do pecador, até chegar à glorificação. Portanto, o Espírito de Deus é o Espírito das obras, das realizações, das atividades, especialmente no âmbito do plano da salvação. Tudo aquilo que Deus faz como Deus trino. Cada pessoa da Trindade está envolvida em toda a atividade de Deus. Contudo, cada uma delas tem ao mesmo tempo um papel especial ao fazer tal obra. E é aqui que eu abro um parêntese para considerar que é nesse ponto que nós compreendemos a importância da obra do Espírito Santo para a salvação, que se manifesta o pecado imperdoável, que é o pecado da blasfêmia. O pecado da blasfêmia consiste em considerar de maneira racional, decidida, planejada, que uma obra, uma atividade do Espírito não é do Espírito, mas de autoria do diabo. E se o Espírito é o protagonista da obra da salvação e o pecador reconhece que sua atividade é uma atividade satânica, como esse pecador vai alcançar a salvação se ele afasta de si o obreiro, o trabalhador da salvação? Não há outro Cristo se as pessoas rejeitam o Cristo do Calvário. Não há outro Espírito se as pessoas rejeitam o Espírito Santo. É um o Filho e um o Espírito Santo, rejeitando aquele que efetiva a salvação,
que convence para a salvação, que estabelece a salvação, não há salvação. Desde que o ministério do Espírito Santo é trazer pecadores a crerem no sangue de Cristo para a remissão dos pecados, se no realizar desta obra ele for desprezado, rejeitado e sofrer blasfêmia, não poderá haver, portanto, perdão de pecados e salvação. Além de nós estudarmos as obras como testemunhas da divindade do Espírito Santo, nós estudamos as obras do Espírito Santo no sentido de apresentar, inclusive, o pecado da blasfêmia, que é dar a autoria de obras claramente do Espírito Santo a Satanás. Terceiro ponto, heresias antigas e novas. Qual foi o momento em que essas heresias surgiram, já que ninguém debateu, ninguém se preocupou, o assunto primordial era sobre a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, as questões primárias que motivaram os principais concílios da história da igreja eram cristológicas, exatamente por conta dessa despreocupação em uma definição ortodoxa oficial da doutrina do Espírito Santo, é que, por tabela, considerando equivocadamente a natureza de Cristo, também se considerou equivocadamente a natureza do Espírito Santo. Não havia consenso sobre o Espírito Santo do Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia conseguiu avançar no estabelecimento, na unidade de fé a respeito da cristologia, da divindade da humanidade. Mas desde os credos apostólicos até o credo de Nicéia, o credo niceno, nós temos uma linha, nós temos uma frase que não consegue afirmar categoricamente a divindade do Espírito Santo, ou fala muito pouco e muito superficialmente do Espírito Santo. Fala muito, testemunha muito e de maneira enfática, com conceitos bem estabelecidos sobre a divindade plena de Cristo e a humanidade plena de Cristo. Mas sobre o Espírito, pouquíssima coisa. É nesse vácuo que há o levantamento, a exposição, o entendimento errado a respeito de espíritos. Sobre essa, eu diria assim, falta de preocupação a respeito da doutrina do Espírito, há o que considera Hermet Maia, entre o Concílio de Nicéia e o de Constantinopla. A declaração explícita de que o Espírito é Deus foi apenas sugerida, porém não declarada, porque a atenção estava voltada para a cristologia. E aí, como resultado de uma crença errada a respeito, especialmente da divindade do Filho, se descambou para uma crença equivocada na divindade do Espírito Santo. E é lógico, a gente tem, em primeiro lugar, os arianistas, que nós temos dois personagens, Ário e Eunômio. Eles, como acreditavam que o Filho era uma primeira criatura antes da criação, muito embora importante, muito embora próximo de Deus, muito embora assim envolvido na divindade, mas sem ser divino, o Espírito também, se é igual a essa criatura de Deus que é o Filho, também é uma criatura. Os arianistas, portanto, não criam na divindade do Espírito Santo. Depois nós temos os tropicianos. O Espírito Santo, na perspectiva deles, é um anjo, uma criatura. Os tropicianos também acreditavam que Cristo não era Deus. Cristo era uma espécie de criatura inferior, muito embora importante. Logicamente, se eu erro, repito isso, na crença na divindade, na natureza de Cristo, entendendo que ele é uma criatura, portanto, diferente e inferior ao Pai, naturalmente o Espírito vai ser tratado da mesma maneira. Depois, em terceiro lugar, nós temos o pneumatomacianos.
Os pneumatomacianos, em primeiro lugar, rejeitavam a ideia da Trindade, que afirma que Deus é único em essência, três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. E em segundo lugar, eles acreditavam que o Espírito Santo não é uma pessoa divina, mas sim uma força, um poder que emana de Deus, dando ênfase errada, equivocada à palavra ruach no hebraico, que é utilizada para o espírito, que é vento, e pneuma, que é a tradução de ruach ou ruach do hebraico, que também é vento. Vento não tem personalidade, vento é coisa, não é um ser. Mas a palavra não diz respeito à natureza do Espírito Santo, uma natureza impessoal, uma natureza que não é divina. Simboliza a característica imaterial do Espírito Santo. Aí nós vamos chamar atenção para essa, eu diria assim, astúcia das heresias, que é tratar com malícia e malandragem a linguagem com o intuito de enganar. Segundo subponto, as heresias na atualidade. Sem dúvida nenhuma, quando nós falamos de uma crença equivocada na divindade do Espírito Santo, nós temos como protagonistas os testemunhas de Jeová, que são herdeiros diretos dos hereges pneumatomacianos, que não acreditavam na divindade do Espírito e acreditavam que ele era uma força, a força das realizações das obras de Deus. O grupo religioso dos Testemunhos de Jeová é seguidor da antiga linha, tanto dos pneumatomacianos e também da lógica dos arianistas. Mas vão além dos arianistas, porque os arianistas chegam a considerar certo tipo de personalidade, porque consideram o espírito como uma criatura inferior. Mas os pneumatomacianos desconsideram qualquer personalidade. Então, sim, os Testemunhos de Jeová se aproximam dos arianistas, sim, que não acreditam na divindade do espírito, mas se aproximam dos pneumatomacianos, porque não acreditam na personalidade do Espírito. E em terceiro lugar, terceiro subponto, tem-se o Espírito Santo em outras religiões, e as outras religiões elas vão ser semelhantes no sentido de desconsiderarem tanto a personalidade, especialmente a divindade do Espírito. Aí o Espírito Santo vai se apresentar como força, como vento, como energia, como qualquer outra coisa, menos como é apresentado nas Escrituras. E aqui nós temos um exemplo de uma crença estranha, que é uma crença islâmica. Eles confundem a palavra grega periklitos, renomado ao redor ilustre, com parakletos. Assim concluem aqui, equivocadamente, que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Na mente deles, Jesus disse: eu enviarei alguém importante, alguém renomado, porque eles interpretaram ou leram uma palavra que não existe na Bíblia. E no lugar de Paracletos, eles leram Paraklitos e entenderam logicamente que o outro importante, renomado, era Maomé. Aqui eu faço novamente a consideração que todas as heresias possuem a mesma sutileza, que é a sutileza da linguagem. Cada seita tem uma linguagem específica. Cada seita tem instrumentos argumentativos específicos. Cada seita se utiliza de palavras utilizadas nas Escrituras e palavras utilizadas, inclusive, no ramo, eu diria assim, evangélico, mas com conceitos sutilmente diferentes. Nós não podemos desconsiderar o contexto linguístico da manifestação
das seitas, que não é de hoje. Sempre existiu. Inclusive, os arianistas tinham uma espécie de cântico contra a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo, que era respondido pela igreja com um cântico que adorava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não é de hoje que as seitas se valem da malandragem linguística. Sempre foi um artifício dos hereges tentar escorar suas doutrinas na linguagem bíblica. Paulo advertiu os crentes de Éfeso exatamente quanto a isso, homens de palavras vãs. Qual é a resposta bíblica? A resposta bíblica é a que nós estamos considerando desde o início das considerações desta lição, que o Consolador é da mesma natureza, é o próprio Espírito Santo. Ele é uma pessoa, porque entristece, ensina, orienta, realiza. Ele tem sentimentos que garantem sua personalidade, ele realiza obras que garantem a sua personalidade, é igual ao Cristo que é divino, portanto é divino. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. Deus abençoe você e toda a sua casa, que o Espírito de Deus paire sobre toda a sua vida em nome de Jesus.